claro, claro. Uau. Achei que vocês tivessem ido embora. Estou só brincando. Sim, pode vir aqui. Não tema sentar na frente. Assim como na escola, poucos gostam disso. Vai saber, de volta da escola. Ah, sim, claro. Podem pegar o microfone, quero que seja uma sessão de perguntas e respostas, porque palestras são chatas. Qual é o seu nome? Então fazia ótimas perguntas sobre Maria, Jesus, o Filho de Deus, a Trindade, oração, profetas, o Antigo e o Novo Testamento, certo? Uau, você fez muita coisa. Tivemos uma palestra inteira. Por que não refaz a pergunta para que todos se beneficiem? E, por favor, use o microfone. Os profetas realizaram milagres? Claro. Então, os profetas realizaram milagres? Sim. Porque o Alcorão menciona cerca de 25 profetas. Quem foram os milagres que fizeram, a mensagem transmitida, desafios enfrentados e uma breve biografia para aprendermos lições. Veja, no Islã, os profetas são pessoas especiais porque recebem uma mensagem de Deus para compartilhar com seu povo. Para que ouçam esses profetas, Deus precisa realizar sinais e milagres. Como mais alguém vai ouvir outra pessoa se ela é igual a qualquer outra? Então Deus criou esses profetas como pessoas confiáveis, as melhores da sociedade. Eram verdadeiras, honradas e dignas de confiança. Deus também realizou milagres por meio dessas pessoas. Então, há muitos milagres que são mencionados no Alcorão que são atribuídos a esses profetas. Por exemplo, Moisés abrindo o Mar Vermelho também está no Alcorão. Jesus, que consideramos um profeta, segundo o Alcorão, capítulo 3, versículo 49, fazia pássaros de barro, soprava neles e eles voavam. Isso não está na Bíblia, certo? Então está no Alcorão. Diz também que Jesus curava leprosos, cegos e doentes. O Alcorão diz que ele ressuscitava pessoas. Mas depois de cada milagre, o Alcorão diz que não é o poder de Jesus, é pela permissão, pelo poder de Deus. O Alcorão cita milagres de outros profetas, incluindo o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele. Mas o importante é que nós não começamos a adorar essa pessoa, esse profeta, esse mensageiro, porque eles são humanos. Nós adoramos o poder que está por trás dos milagres. Sim. O Alcorão cita um milagre de Jesus, que a paz esteja com ele, não mencionado na Bíblia. Você quer saber qual que é esse? Além dos pássaros voando. Então, esse milagre é quando Jesus, quando ele nasceu, ele tinha cerca de 1, 2, 3 dias de vida. Quando Maria, mãe de Jesus, trouxe Jesus ao seu povo, eles a acusaram. Como pode fazer isso? Você nem é casada, certo? Eles a acusam de falta de castidade, imoralidade e fornicação. Então nós acreditamos que ela era virgem. Essa é a semelhança que temos, certo? Então nós dizemos que ela era virgem. E quando ela trouxe o bebê para as pessoas, elas começaram a apontar o dedo para ela. Não havia teste de DNA naquela época. Então ela permaneceu em silêncio. Depois ela apontou para o bebê Jesus e o bebê Jesus começou a falar. Ai, meu Deus. Uau, imagine isso. Uau. Ele falou quando era bebê. E aí você pode estar pensando, ok, o que ele disse? Ok. O que ele disse? Estou com fome? O que ele disse, certo? Eu vou apenas parafrasear. Em inglês eu vou dar a tradução. Está no capítulo 19 do Alcorão, a partir do versículo 30. Então Jesus os observava, certo? Se dirigindo a todos eles, todas as pessoas que estavam lá, Maria estava lá, as pessoas estavam lá, centenas de pessoas. Ele disse que é um servo de Deus. Deus me fez um profeta e Deus me deu um livro. E Deus me fez bondoso com minha mãe para orar e dar caridade. E segue, todos ouvindo Jesus, imaginam? Uau, isso foi... Sim! Então, o que dizemos é que Jesus foi um dos profetas na cadeia da profecia? Sim. Então, profetas que fizeram milagres. Tudo bem, pode continuar. Então, o que vocês discutiram lá em cima? Ok. Ela explicou como você se torna muçulmano. As coisas em que você precisa acreditar.
Claro, alguém me perguntou, ok, quais são os fundamentos básicos da teologia? Não tenho certeza. Um de vocês fez essa pergunta. Ok. Preciso repetir ou você já viu essa informação acima? Tudo bem, pode falar sobre isso de novo. Claro, vou mencionar isso de novo, certo? Então isso é importante. Islã é o nome da fé. Então, Islã significa que você está se submetendo a um Deus, submissão a um Deus. Quando fomos à escola e faculdade, ouvimos o professor. Então, uma pessoa que está na escola, ouvindo o professor, seguindo as instruções, nós chamamos essa pessoa de estudante. E quando estamos dirigindo um carro ou um ônibus na estrada, seguindo as regras, espero eu, certo? Chamamos essa pessoa de motorista. Da mesma forma, o que dizemos é, qualquer pessoa, qualquer ser humano que diz que existe apenas um Deus, eu vou adorar somente um Deus, não qualquer humano, nem ídolos, nem animais, nem santos, eu vou adorar somente um Deus e seguir a orientação que Deus me deu. Eu não vou adorar ninguém além desse único Deus. Então dizemos que essa pessoa, esse ser humano, é chamado com o rótulo de submisso a um só Deus. Em árabe, isso é Islã. Em árabe, a palavra para um crente que se submete ao único Criador é muçulmano. M-U-C-U-L-M-A-N-O. Então, o nome da fé é Islã e os seguidores são chamados de muçulmanos. Agora, isso é algo importante. Vocês todos concordam que Adão foi realmente o primeiro homem, o primeiro ser humano? Ou pelo menos a Bíblia diz isso, o Alcorão diz isso. Ok, tudo bem. Se esse é o caso, então o que dizemos é que a religião, a orientação, foi dada por Deus ao primeiro ser humano e depois ao restante da humanidade. Então isso significa que a fé não começou nem com Moisés, nem com Jesus, nem com Davi, nem com Maomé, que a paz esteja com ele. A fé começou, ou a orientação de Deus começou com o primeiro ser humano, Deus deu essa orientação a ele, certo? Faz sentido, não é? Porque Deus não quer privar ninguém antes de Abraão. Por que ele faria isso, certo? Por que ele deveria fazer isso? Se Deus é amoroso e guia, teria ajudado a humanidade desde o início. Então o que dizemos é que a orientação fundamental básica que Deus deu a Adão, depois a Noé e a Abraão, é que eles deveriam ir e dizer ao seu povo que eles devem se submeter e adorar somente um Deus e obedecer à orientação que foi dada naquela época. Caso falhe, arrependa-se diretamente a Deus. Ninguém morre por você, não há sacrifício de animal, apenas arrependa-se direto a Deus que pode perdoar pecados. Se fizerem isso, Deus por misericórdia te conduzirá ao paraíso. Então, esse fundamento básico da fé, essa orientação, foi dada a todos os profetas, desde Adão até o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele. Então, o que aconteceu foi que, na história, algumas pessoas se afastaram desse monoteísmo e começaram a fazer ídolos. E foi assim que a fé do hinduísmo foi criada pelos humanos, não dada por Deus. Porque estou tentando conectar o monoteísmo com outras religiões. Porque todos concordamos que Deus não daria religiões contraditórias ou contradições, certo? Confusões. A humanidade estaria perdida. Devemos adorar ídolos, humanos ou animais? Ou todos eles estão errados, só devemos adorar a um Deus? Os humanos se confundiriam se Deus desse mandamentos contraditórios. Então, o que faz sentido é que Deus deu mandamentos consistentes para toda a humanidade. Outras religiões surgiram quando as pessoas se desviaram do monoteísmo absoluto. Então, nós dizemos que o Islã é a primeira e a fé original, ou seja, a submissão a um só Deus que todo profeta acreditava e que todo profeta compartilhava com seu povo. Vou dar 2 exemplos de as Escrituras, um do Antigo Testamento, um do Novo e um do Alcorão, certo? Só para conectar ou dar evidências ao conceito que mencionei. Agora, o profeta Moisés, que a paz esteja com ele, quando foi questionado pelo seu povo, certo, diga-nos quem é Deus. Está no livro de Deuteronômio, Antigo Testamento, capítulo 6, versículo 4. Então Moisés disse, ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus é o único. Então ele estava mencionando o Shema, que é chamado de Shema, a unicidade de Deus. E então, quando Jesus foi questionado por um judeu com uma pergunta semelhante, de todos os mandamentos do Antigo Testamento, qual é o primeiro, o maior, o mais importante de todos eles? O que você acha que foi a resposta?
Sim, isso está em Marcos, capítulo 12, versículo 28. Então esse judeu estava dizendo que, você sabe, existem 613 mandamentos no Antigo Testamento. Qual deles é o primeiro, né, o maior de todos? Então Jesus respondeu, ele respondeu: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único. Ame-o de todo o nosso coração, mente, alma e força. E esse é o primeiro mandamento. É isso aí. Então Jesus, de acordo com o Islã, também veio para ensinar o monoteísmo ao seu povo. Algumas pessoas começaram a ver Jesus como mais que humano por causa dos milagres que fazia. Então as pessoas criaram toda uma fé em torno da pessoa de Jesus. Então, o que Deus fez foi enviar o último profeta, o último mensageiro, Muhammad, que a paz esteja com ele, para avisar essas pessoas que, sabe, não adorem um humano, um animal, um ídolo. Submetam-se apenas a Deus, como faziam todos os profetas. Muhammad, que a paz esteja com ele, foi designado último profeta no século VII. Então ele recebeu a Escritura, o Alcorão, e veio com a mesma mensagem que foi dada aos profetas anteriores, a mesma mensagem básica. Então aí está um pouco de história, a conexão de todas as fés e a apresentação da história de... A fé remonta ao profeta Adão, que a paz esteja com ele. E isso pode levantar muitas perguntas na sua mente, certo? Porque isso é algo novo, isso é algo novo. Porque a fé é ensinada em escolas e faculdades como algo do século VII no Islã. O fundador é Maomé, que a paz esteja com ele. Dizem que ele escreveu o Alcorão para seu povo, mas isso não é verdade. Acreditamos que o Islã, submissão a um só Deus, foi a fé dada a todos os profetas desde Adão, que a paz esteja com ele. Certo? Perguntas? Mais perguntas. E nas perguntas eu vou explicar mais sobre teologia. O que vocês acham que as crianças estão recitando lá em cima? Alguém? Aprendendo árabe. Sim, eles aprendem árabe e recitam o Alcorão. E alguns deles, ok? Então, quando recitamos o Alcorão, temos que recitar com a pronúncia correta. Onde pausar, que letra prolongar, como pronunciar corretamente. Então, isso por si só é uma arte. O professor que ensina lá em cima está ouvindo eles, certo? Então, sabe, assim como quando fomos para a pré-escola e o jardim de infância, começamos com medir as letras e depois combinar as letras formando palavras e depois frases. Isso é parte do que eles fazem. Ou os alfabetos do árabe. Agora eles estão combinando e pronunciando corretamente. O segundo passo seria ler o Alcorão inteiro corretamente. Essa é a segunda fase. A fase número 3 é a fase mais empolgante. Eles memorizam o livro inteiro em árabe. O livro inteiro. Esta é uma tradução do livro. Isto é apenas uma tradução. Você vê ali em cima, sabe? Deixa eu pegar um. Então, este está em inglês, mas o Alcorão de verdade está em árabe. Deixa eu pegar um. Espera aí. Eles memorizam. Então, este não é um livro pequeno. Não, não é. Imagine tentar memorizar um livro de cálculo. Tem tipo centenas de páginas aqui em árabe, uma língua que talvez nem entendam, mas mesmo assim estão memorizando. Primeiro, eles leriam corretamente e depois memorizariam palavra por palavra, trecho por trecho. Cerca de 15 milhões de muçulmanos no mundo memorizam todo esse livro. Ai, meu Deus. Os demais muçulmanos memorizam grande parte porque, nas 5 orações diárias, não usamos livro ou aparelho. Nós recitamos e recordamos de memória. Sim? Não, quando elas dizem as orações, são as mesmas orações repetidas? Claro, pode falar. Elas dizem as mesmas orações todos os dias?
Certo, rezamos 5 vezes, como falei, algumas orações têm 4 unidades. Significa que 4 vezes nós ficamos de pé, depois nos curvamos, depois nos prostramos. Fazemos isso 4 vezes. Na oração mostrada, fizemos isso 4 vezes. Elas repetem sempre as mesmas palavras? Sim. Em certas orações, repetimos isso 3 vezes. E em algumas orações, 2 unidades. Agora a pergunta é, eles estariam dizendo algo parecido? Sim, em toda oração temos que recitar o primeiro capítulo do Alcorão de memória. E então outro trecho do Alcorão. Então, de acordo com o imame, ele pode recitar algum trecho do Alcorão de sua escolha. Essa pode ser a única diferença entre as 5 orações. Já entendi. Mas como levantamos as mãos, como cruzamos as mãos, recitando o primeiro capítulo do Alcorão, ao nos curvarmos, como louvamos o Criador, com quais palavras na prostração, como louvamos o Criador. Tudo é exatamente igual. A diferença está no número de unidades e nos trechos do Alcorão que o imã escolhe recitar. Tudo bem. Isso é muito consistente. Dos 2 bilhões de muçulmanos no mundo, todos fariam algo semelhante. Isso também é uma forma de unidade. As pessoas se unem pelo mesmo tipo de oração. Nunca estive na China, mas se eu for, lá existem muitas mesquitas. Eu me sentiria em casa em qualquer mesquita, porque eles estariam rezando exatamente do mesmo jeito que rezam aqui. É isso que fazemos. Você estava dizendo algo mais. Não, acho que não consigo me lembrar do que era. Então vá em frente, mais perguntas. Algo mais que você observou na oração? A pessoa principal. Imamé. A imame. Sabe o que foi isso? Ele faz alguma homilia? Uma homilia? Tipo um sermão. Sermão, sim, ok. Então, o que acontece é que, assim como nossos amigos cristãos, eles têm um sermão ou missa no domingo. Nós oramos 5 vezes. Na oração da tarde de sexta-feira, há um sermão antes. Certo. Sim, às vezes o imame ou algum convidado conduz. Então esse imame, ele fazia o sermão. E o sermão é em uma linguagem que as pessoas conseguem entender. Tem palavras em árabe ali, tem recitações do Alcorão ali. Mas também tem orientações do Criador na língua do povo. A maioria dos sermões nos Estados Unidos da América é em inglês. Sim, talvez na França possa ser em francês. Mas então, quando chega a hora da oração, todos nós oramos em árabe. E quanto a... Você tem que se casar dentro da sua fé? Você só pode casar com outro muçulmano. Claro. Então, para os muçulmanos em geral, devemos nos casar apenas dentro da fé. Porque o casamento não é só uma construção social. O casamento também é uma instituição em que marido, esposa, a família, devemos nos unir para adorar o Criador. Isso ocorre se ambos tiverem a mesma fé. Então, há uma permissão, há uma exceção para os homens muçulmanos se casarem com uma mulher muçulmana ou com uma mulher cristã ou judia, com algumas exceções. Sim. É interessante. Sim. E quanto ao divórcio? Eles acreditam em divórcio ou permitem isso? Sim. O Islã é uma fé prática. O Islã é uma fé porque Deus sabe que nem toda pessoa pode conseguir viver com outra pessoa. Então, ao invés de estar em um casamento doloroso sem possibilidade de divórcio, o Islã é prático. Portanto, o divórcio é permitido no Islã. Mesmo sendo algo que não é algo que o Criador não gosta, mas às vezes as pessoas não conseguem viver juntas. O Islã permite que o casamento seja dissolvido, sim. E então os divorciados podem se casar novamente com algumas condições. Diferente do catolicismo, Evangelho de Mateus, não pode se casar. Se casar é chamado de algo, mas não direi o nome. Casado para a vida toda. Sim, então o que dizemos é que o Islã é um caminho do meio, é um caminho moderado. É um caminho prático em tudo o que dizemos. Não vai a nenhum extremo. Não se case ou fique para sempre com essa pessoa. Não. Case-se e faça a melhor escolha. Mas se não der certo, então se divorcie. Agora, já que estamos falando sobre divórcio, como escolher um parceiro para casar? Se escolhermos o parceiro certo para o casamento com as condições que o Islã estabeleceu,
há um risco muito baixo de o casamento acabar em divórcio. Então, o que o Islã diz? Quem escolher, isso é muito interessante. Vou citar uma história e depois relacionar com isso. Então, enquanto eu trabalhava no hospital alguns anos atrás, estávamos no intervalo do almoço e cada pessoa estava contando como se casou, como escolheu o cônjuge. Alguém estava dizendo que namorou essa pessoa por 6 meses, ou seja lá quanto tempo foi. Outra pessoa disse que morou com ela para conhecê-la por um tempo, certo? Quero dizer, nós não fazemos isso. Fiquei escutando em silêncio porque queria que no fim eles me perguntassem: Sabeu, como você se casou? Então todos ficaram curiosos. Sabeu, como você se casou? Então eu contei para eles que conheci minha esposa na mesquita em Villa Park, bem aqui perto. A família dela estava lá, minha família estava lá na mesma sala, e então eu sentei com ela por cerca de, digamos, 5 minutos, só para ver as aspirações de vida, sabe? Educação, hobbies, essas coisas. Literalmente, depois de 5 minutos, eu fui para casa, ela foi para casa com a família dela, e então eu disse, sabe, eu sinto que ela é a pessoa certa para mim. Sim. 5 minutos. Depois ela foi para casa e fez o mesmo, dizendo o mesmo. Sinto que ele é o certo para mim. Quando contei aos colegas, ficaram surpresos. Vamos, Sabeu. Nós passamos, 5 anos conhecendo uma pessoa. Como vocês conseguem, sabe, em 5 minutos? Vamos lá. Então eu mencionei para eles que eu estava seguindo uma orientação que Deus deu através de Maomé, que a paz esteja com ele. Maomé, que a paz esteja com ele, disse que ao casar as pessoas buscam uma destas 4 qualidades no cônjuge. Algumas pessoas procuram saber o quão rica a pessoa é, o quão abastada a pessoa é. Então, o profeta disse que algumas pessoas procuram, você sabe, o quão bonito ou bonita a pessoa é, certo? As características físicas. Mas o profeta disse que alguns buscam o status da pessoa. Por fim, ele disse que algumas pessoas procuram o quão piedosa a pessoa é, o quanto ela teme a Deus, o quanto ela pratica a fé. Então, o profeta disse para ficar com essa pessoa, sim. Então eu estava procurando essa qualidade no meu cônjuge. Acho que ela também procurava o mesmo, né? Quanto tempo antes de vocês se casarem? Acho que 3 meses após aquele encontro nos casamos. Para que esperar? Felizes para sempre depois disso. Certo? Sim, também tenho 3 filhos lindos, padre. Sim. Então, se o que estou dizendo é que no Islã, em cada orientação, há tanta lógica, racionalidade e sabedoria. Cada mandamento e orientação mostram que o Islã é um modo de vida. Desde o nascimento até a morte, do despertar ao sono, independentemente de país ou cultura, o Islã sempre nos orienta. Orientação minuciosa, orientação detalhada, certo? Orientação prática. Então, isso é sobre o casamento. Se nos casarmos com essa base, isso significa que há uma chance mínima de divórcio? Sim, em comparação com este país, certo? 54%. E as crianças, elas sofrem. Ah, sim, é verdade. Vizinhos em Skokie, Mountain Grove, se separaram e agora a criança fica indo e voltando um fim de semana em cada lugar. Isso é tortura para todos. É, isso mesmo. Quero dizer, no Islã, a gente diz que o alicerce de uma civilização saudável é um casamento estável. O Islã valoriza o casamento. Como escolher, conduzir o casamento e viver em paz, harmonia, amor e compaixão com o cônjuge? Todos os detalhes estão no Alcorão e no profeta Muhammad, que a paz esteja com ele. Sim, isso é o Islã. O Islã permite que um homem muçulmano tenha várias esposas? Ok. Eu posso simplesmente dizer sim e seguir em frente, certo? Ok, tudo bem. Já que todos vocês são da fé católica? Sim. Ok, tudo bem. Mas todos vocês acreditam na Bíblia, certo? Não só o Islã permite, eu diria que a Bíblia permite. Não só a Bíblia permite, todo profeta permitiu, inclusive Jesus. E você quer saber? Ok, quais são as minhas referências? Ok? Tudo bem. Se você olhar no Antigo Testamento, Moisés era polígamo. Davi e Salomão também eram.
Na verdade, está escrito em 1 Reis que Salomão tinha 700 esposas. Imagine isso. E Abraão, certo? Abraão, ele tinha 2 esposas, 2 mulheres. Ao longo da história, Deus nunca condenou a poligamia. Nem no Antigo Testamento, Novo Testamento ou Alcorão. Então, na época do profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, a poligamia era uma instituição em todas as culturas do mundo. Mas o que o Islã fez foi que a poligamia era irrestrita antes de Muhammad, que a paz esteja com ele. Segundo a orientação de Deus, o Alcorão, capítulo 4, versículo 3 diz: case-se com 2, 3 ou 4, mas se não puder ser justo, case-se com uma só. Então, a primeira coisa que o Islã fez foi restringir a poligamia irrestrita, sem responsabilidade por parte do marido ou do pai. O Islã restringiu a poligamia de ilimitada para apenas 4 até 4. Mas então o Alcorão diz: se você não puder ser justo entre as esposas, case-se com apenas uma. Mas no mundo de hoje, isso é muito... O que você é? Bem, já que os muçulmanos... Hoje em dia, não é? Eles só podem ter uma esposa. Mas sabe, em Chicago... Então, no mundo de hoje, mesmo nas sociedades muçulmanas, eu diria que a poligamia é cerca de 5% aproximadamente, mesmo nos países muçulmanos onde ela é permitida. Como na Arábia Saudita, Paquistão, mesmo assim, só 5%, mas muçulmanos que vivem aqui como eu, ele e ele, seguimos a Constituição que diz para casar com apenas uma. Mas agora vamos olhar por esse lado. Houve uma pesquisa no Chicago Tribune, certo? No Chicago Tribune. E lá diz que um americano típico durante a vida tem 7 casos extraconjugais. Amantes, casos antes do casamento, né? Fora do casamento, 7 deles. Então veja-se aqui, os relacionamentos eles são poligâmicos de qualquer forma neste país. O Islã diz que se você gosta de alguém e cumpre as condições, deve assumir total responsabilidade. Ao contrário dos homens daqui, eles podem passar uma noite e sumir. A pobre mulher, ela tem que criar o bebê sozinha, e isso não é justo. O Islã é uma fé justa. Se puder explicar o termo justiça, ela é algo muito preciso. Podemos elaborar sobre isso. Não justiça como se tivesse que ser muito medida, justiça um por um e um, sim. Certo. Então, justiça. Se o Alcorão diz que se você não pode ser justo com mais de uma esposa, nem tente isso. Case-se apenas com uma. Então, o que significa justiça? Justiça significa, um exemplo simples é, suponha que se você der uma casa para uma esposa, você tem que dar exatamente uma casa semelhante para a segunda esposa, para a terceira e para a quarta. Tudo bem? Se você der, por exemplo, uma roupa da Avenida Divan ou da Amazon para uma esposa, deve dar o mesmo valor para a segunda, terceira e quarta também. Quantos homens conseguem fazer isso? Se dedicar 2 horas diárias a uma esposa, deve dar o mesmo tempo às outras. Isso é justiça. Se sorrir 10 minutos para uma esposa, faça igual com as outras. Quem consegue fazer ou dizer isso? A justiça é precisa, objetiva e não superficial. E esse casamento dura para a vida toda, sim. Então, de novo, certo? Só quero acrescentar mais uma observação. Neste país, quando é permitido ter casos extraconjugais, casos antes do casamento, certo? Você sabe, desde 1973, houve quase 100 milhões de abortos. Uau. E há cerca de 36% das casas ou lares neste país que são lares de pais solteiros. Segundo a psicologia e outros estudos, crianças criadas por apenas um responsável enfrentam diversas dificuldades, comparado a um lar com 2 responsáveis, salvo algumas exceções. Em lares com apenas um responsável, a criança tende a ter um quociente de inteligência mais baixo. Elas têm mais chances de ficar desempregadas, abandonar a faculdade, se envolver com drogas e gangues, e o ciclo vicioso continua. E a pobre senhora pode estar deprimida, tomar remédios, fazer abortos. Isso é tortura. Então a poligamia, com essas exceções,
Na verdade, é uma bênção para a sociedade, às vezes. É uma bênção para as crianças. É uma estabilidade para a civilização. Então, tudo o que o Islã mencionou, o casamento padrão é monogâmico. Casamentos excepcionais, poligâmicos, com aquelas condições. Porque o Islã cuida de cada segmento da sociedade e se preocupa com cada pessoa na sociedade. Então é isso que o Islã diz sobre múltiplos casamentos. Sim. Boa pergunta. É preciso coragem para responder, certo? É isso. Vai em frente, mais. Só queria lembrar que ela tinha uma pergunta no porão. Você respondeu a isso? Eu perguntei. Você já me perguntou isso, desculpa. Sim, e ela respondeu lindamente. Ok. E você também respondeu muito bem. Ah, obrigado. Certo, vamos ver. Também quero lembrar que disponibilizei literatura islâmica, que é totalmente gratuita. Então, há uma tradução do Alcorão Sagrado. Além disso, há 50 perguntas importantes e polémicas que as pessoas costumam ter sobre o Islã, também disponíveis. Inclui uma breve biografia do profeta Muhammad, folhetos sobre temas importantes do Islã. Está tudo disponível gratuitamente, sinta-se à vontade para pegar. Sim, antes de sair tenha certeza disso. E leia, sabe? Porque eu, como muçulmano, já li a Bíblia. Sempre digo que sou um colecionador de Bíblias. Tenho 300 Bíblias na coleção, mais do que todas as igrejas de Morton Grove juntas. Porque eu quero saber, como muçulmano, meus vizinhos, no que eles acreditam, quais feriados eles têm, quais hobbies, que celebrações, quero saber, só para seu conhecimento. E nós dizemos que o Alcorão não veio apenas para os muçulmanos, os árabes, o povo indiano e paquistanês. Nós dizemos que o Alcorão veio para toda a humanidade. Você encontrará histórias sobre Maria, Jesus e os profetas, mostrando como se submeteram ao Criador, além de soluções para problemas como drogas, racismo e subjugação das mulheres. Então é um livro dinâmico, é o último testamento que Deus deu para a humanidade. É um presente nosso para você. Obrigado. Sim, quem tinha uma pergunta? Ah, ok. Existe o conceito de céu e inferno e perdão por quebrar a lei? Como isso é realizado no Islã? Ótimo. A dúvida é sobre céu, inferno e como se relacionam perdão e violação da lei. O que a pessoa deve fazer? Primeiro vou falar sobre quebrar a lei e depois sobre vida após a morte. Ok, então nessa ordem. Somos humanos, não perfeitos. Quando dirigimos, não somos perfeitos. Nas famílias, não somos perfeitos. Ao comer, não somos perfeitos, certo? Temos imperfeições. Foi assim que Deus nos fez, mas também nos deu ótimas orientações. Imagine só um professor que sabe que os alunos são novos na turma, mas o professor faz justiça ao fornecer o máximo de recursos possível. Então Deus fez isso. Então, o que Deus está dizendo no Alcorão, muitas vezes, é que se você estiver falhando em alguma orientação, então se arrependa ao Criador. Está no capítulo 4, versículo 116 do Alcorão e em outros trechos. Porque um dos atributos de Deus é ser onisciente e onipotente. Ele é um Deus misericordioso e perdoador. Então, se meu filho, por exemplo, se eu disser, sabe, Yosef, não coma 3 biscoitos, mesmo que você goste deles, tudo bem? Eu também gosto de biscoitos, aliás, de chocolate, e minha filha faz uns deliciosos. Mas se ele comer 3, digo, seu dentista avisou, vamos lá, não posso comer 3. Se eu visse sinceridade nele, pai, me perdoa, eu estava com fome, eu o abraçaria e pediria, por favor, não faça isso. Escove os dentes, como pai, eu perdoaria meu filho. Deus é mais misericordioso que qualquer mãe ou pai. Então, o que estou tentando dizer é que qualquer pecado que tenhamos cometido, a porta do perdão está aberta, que Deus pode perdoar. Deus está disposto a perdoar. Quais as condições? 5, rápido. Geralmente, ok, apenas sinceridade, Deus, arrependa-se diante de Deus. Ok, então a primeira condição é essa. A pessoa tem que reconhecer que cometeu o pecado. Por que algumas pessoas são arrogantes? Satanás e pessoas más são assim e nem querem admitir. Então, primeiro você tem que reconhecer que cometeu o pecado. Em segundo lugar, tem que haver sinceridade. Sabe, eu como pai, a gente sabe se ele está fingindo ou está sendo sincero, certo? Então tem que haver sinceridade.
O terceiro ponto é que o arrependimento tem que ser direcionado ao Criador. Isso significa que devemos nos arrepender. O quarto ponto é que no Islã, ao nos arrependermos, não precisamos de mediador. Nós nos arrependemos diretamente ao Criador. E além disso, devemos nos comprometer a não cometer esse pecado novamente e fazer alguma caridade extra, boas ações extras. Então, se fizermos isso, Deus mencionou que está disposto a perdoar todos os pecados. Sim, é assim que o Islã pratica o perdão. Então, no Islã não existe um sistema sacrificial de sacrificar uma pomba ou uma ovelha. Então, nós não temos um sistema sacrificial, nós fazemos o arrependimento diretamente a Deus. Por isso, como dissemos, acho que você estava lá em cima, não falamos nem acreditamos na crucificação de Jesus. O Alcorão nega que Jesus foi crucificado. Está escrito no capítulo 4 do Alcorão, versículo 157, que eles dizem e se gabam de terem matado Jesus. Eles não o mataram, nem o crucificaram. Apenas lhes pareceu assim. Deus elevou Jesus até si. Segundo o Islã, Jesus não morreu nem na cruz, nem de outra forma. Mas, para fins de argumentação, mesmo que ele tenha morrido na cruz, só para argumentar, o que dizemos é que esse não é o caminho para o perdão dos pecados da humanidade. Porque vários profetas morreram antes de Jesus. No Islã, os pecados são perdoados pela responsabilidade pessoal. Cada um carrega seus próprios atos. Se eu dirigir acima do limite de velocidade, eu é que devo arcar com as consequências, não ele ou qualquer outra pessoa. Então, mais uma vez, no perdão, o Islã é justo e correto. A justiça está aqui. Agora, o conceito de vida após a morte. O Islã ensina que esta vida é breve e todos morreremos um dia, como os que vieram antes de nós. Mas esse não é o fim da nossa existência. Depois que cada ser humano morrer, Deus terá um dia de ressurreição em que cada pessoa será trazida de volta à vida, tanto em corpo quanto em alma. Haverá um dia de julgamento. Como nas escolas e faculdades, há avaliação semestral baseada em presença, tarefas, provas, participação e exame. Da mesma forma, nossa avaliação final será no dia do julgamento na outra vida. E seremos julgados principalmente por duas coisas: que crença tivemos neste mundo e quais ações realizamos neste mundo. Se alguém acredita corretamente, adora só o Criador, segue sua orientação, não adora humanos, ídolos, animais ou criações, apenas se submete ao Criador e faz boas ações conforme o Alcorão e a Suna. Se falharem, arrependem-se diante de Deus. Cumprindo essas duas condições, a misericórdia de Deus age. Pela misericórdia de Deus, essa pessoa vai para o paraíso. E assim como nas escolas e faculdades, algumas pessoas simplesmente relaxam, apesar dos avisos do professor tantas vezes, certo? Existe uma nota F, nota incompleta. Eles têm que repetir a aula. Da mesma forma, de maneira semelhante, existe o fogo do inferno. Mas eu, como muçulmano, não posso dizer que essa pessoa vai para lá, aquela pessoa vai. Eu não posso dizer isso. Tudo o que posso dizer é que Deus mencionou no Alcorão, capítulo 2, versículo 25. Se uma pessoa tem a crença correta e faz boas ações, então Deus garante a essa pessoa o paraíso eterno. Sim. E se ele não fizer o que Deus quer, ele vai para o inferno? Vocês têm esse lugar? Sim. Então existe o fogo do inferno também, certo? Agora, existem duas maneiras de uma pessoa não estar fazendo o bem. Ou a pessoa sabe a verdade de que existe um Criador e acredita em todos os profetas, incluindo o último profeta, Muhammad, que a paz esteja com ele, e acredita no Alcorão, o último testamento. Se uma pessoa acredita nisso e ainda assim comete pecados, digamos pecados graves, e não se arrepende disso, se ele se arrepender disso, Deus perdoará essa pessoa na outra vida. Essa pessoa vai para o paraíso. Mas se a pessoa não se arrepender dos pecados, mesmo que tenha morrido como crente, isso significa que ela terá que passar um tempo no fogo do inferno como punição por esses pecados. E então ele será tirado, ou ela será tirada, e eles serão colocados no paraíso. Por isso sempre digo aos meus irmãos e irmãs não muçulmanos que só temos uma vida para viver. Isso é muito importante para nós.
Só porque eu nasci, suponha-se eu nasci e cresci na Índia, eu poderia ter nascido, sabe, né, em uma família hindu lá, uma família budista, uma família sikh, qualquer família. Então eu digo para meus filhos e também para meus amigos, só porque você nasceu em determinada família, isso não faz daquela fé a fé certa automaticamente. Porque Deus nos deu uma boa mente para pesquisar, refletir, buscar conhecimento e então escolher a fé certa. Porque não podemos voltar a este mundo. Então é isso, né? Isso que o Islã diz. Então, o único pecado, de acordo com o Islã, assim como no cristianismo, qual é o único pecado imperdoável? Não adorar a Deus e não amá-lo. Existe um pecado imperdoável no Islã, na Bíblia. Todos esses são grandes pecados, mas há um que é imperdoável, certo? Você sabe qual é esse? Qual que é o pecado imperdoável no cristianismo? Não, no cristianismo. Virar as costas para Deus. Ok, tudo bem. Não honrar a Deus. Ok, aí está. Blasfêmia contra o Espírito Santo. No cristianismo é assim, mas no Islã o pecado imperdoável é associar parceiros a Deus. Isso significa acreditar que existe Deus, mas então dizer, sabe, que essa pessoa também é Deus. Como dizer que Jesus é Deus, Jesus é o Filho de Deus, ou que esse animal tem atributos de Deus, ou que esse ídolo também é Deus, e se curvar diante de Deus junto com esses indivíduos, ou se curvar diante dessas outras pessoas em vez de Deus. Então, se uma pessoa morre assim, sabendo a verdade, mas ainda assim não a aceita e comete essa associação de parceiros, esse é o único pecado imperdoável no Islã. Então isso significa, o Alcorão diz que eles não aceitam outras religiões? Sim, ou seja, o Alcorão aceita outras crenças. O que o Alcorão diz é que existe apenas uma fé, que é a fé de submissão a um só Deus em árabe, que Deus deu a todos os profetas. Outras crenças, como o hinduísmo, se afastaram do monoteísmo e começaram a tomar ídolos como se fossem Deus. E eles se curvam diante de ídolos feitos por humanos. O budismo faz algo semelhante. Você sabe, existem adoradores do sol e da lua, existem adoradores de animais, certo? E existem adoradores de pessoas. Então, todas essas crenças, de acordo com o Islã, são desvios do monoteísmo absoluto que todo profeta veio pregar ao seu povo. Porque no Alcorão diz no capítulo 3, versículo 19, que a única fé aceita por Deus é a submissão a um só Deus. Submissão a um só Deus é monoteísmo absoluto. Islã, não tomando nenhuma pessoa, nenhum animal, nenhum ídolo, não atribuindo a esses indivíduos atributos de Deus. Isso é dito em muitos lugares, sim. Eu tenho outra pergunta. O Islã não concorda ou não permite o consumo de álcool, correto? Correto? Então, quais outros vícios estão presentes, principalmente entre pessoas muçulmanas? Então a pergunta é, que outros vícios existem entre muçulmanos? O Islã é uma fé que é completa, perfeita e abrangente. E os seguidores da fé são imperfeitos, certo? Suponha, quero dizer. Existe um grande problema com drogas? Então, em países muçulmanos, mesmo que fumar não seja permitido, de acordo com muitos estudiosos, eles dizem que é proibido. Estudiosos afirmam que é muito desaconselhado devido aos malefícios do fumo. Em alguns países muçulmanos, as pessoas fumam mais do que aqui, o que é lamentável pela falta de educação. Em certos países muçulmanos, jogos de azar ocorrem apesar da proibição islâmica. No Alcorão, capítulo 5, versículo 90, está escrito que é proibido. Em certos países muçulmanos, álcool ou drogas podem existir de forma oculta, apesar de serem proibidos. Sabe, assim como a Bíblia proíbe tantas coisas, mas se você for para a América do Sul, os cartéis de drogas e todos esses entorpecentes continuam existindo. Mesmo neste país, por exemplo, nossos fiéis da Bíblia quebram a lei. Então, da mesma forma, sim. Então, a coisa mais óbvia que vejo em países muçulmanos em locais públicos é fumar, infelizmente. Às vezes falta limpeza. O Islã valoriza higiene e limpeza.
Eu falo para meus filhos na escola dominical, brincando, que os muçulmanos inventaram o sabão. Neste ponto, o Islã trata de higiene e limpeza, certo? Mas algumas pessoas podem não estar à altura. Essas são boas perguntas. O que mais vem à sua mente? Sim, qualquer coisa está bem. Qualquer pergunta polêmica, o que você quiser me perguntar, sinta-se à vontade para perguntar. Eu também esqueci de mencionar que tem o hijab também. Temos nossa irmã aqui. Se você quiser usar um hijab, pode ficar à vontade para experimentar também. Pode levar para casa com você, se quiser. Sobre o hijab, quero compartilhar algo especial com vocês. Você já explicou o conceito do hijab para eles? Não. Você não explicou? Não. Tudo bem. Porque isso é uma observação óbvia e as pessoas fazem essa pergunta. Tudo bem. O Islã valoriza muito a modéstia. O Islã valoriza muito a modéstia em todos os aspectos: coração, mente, corpo e espírito. Então, quando nossa irmã está se cobrindo, ela está sendo modesta da maneira que o Alcorão quer que ela seja. Mas a modéstia no Islã não é apenas para as mulheres. Como homem muçulmano, não posso usar roupas apertadas, transparentes ou do gênero oposto. Também preciso ser modesto. Então, a modéstia é para ambos, homens e mulheres. Mas a modéstia não se limita apenas ao que vestimos. Também é a modéstia dos nossos olhos. Não podemos olhar para as pessoas e desejar as pessoas com luxúria. Apenas um olhar é permitido. Na verdade, está escrito no Alcorão, capítulo 24, versículo número 30. Deus está se dirigindo aos homens muçulmanos, e Deus está dizendo: vocês que creem, baixem o olhar e guardem sua modéstia. Isso é melhor para vocês diante de Deus. Depois, a mesma orientação é dada às mulheres muçulmanas: baixem o olhar. Então, a modéstia no Islã também envolve a modéstia dos olhos, a modéstia dos nossos ouvidos, da nossa língua. Então, na verdade, Muhammad, que a paz esteja com ele, disse a respeito da língua: fale algo bom ou fique em silêncio. Certo? Eu digo que isso é um conselho incrível. Quantos casamentos poderiam ser salvos? Certo? Quantos casos de fúria no trânsito e guerras poderiam ser evitados? A modéstia é um conceito holístico e importante, não se limita apenas ao Islã. Mesmo se você olhar para o Antigo Testamento, o Novo Testamento, na verdade, na fé judaica, uma mulher judia deve cobrir o cabelo, especialmente depois que se casa. Sim, conforme o judaísmo. E quanto à fé católica? A gente costumava ter que fazer isso. Então Deus mudou os mandamentos? Não. Então por que não está usando isso? Era só um ritual que a gente tinha que cobrir a cabeça quando entrava na igreja. Só na igreja. Entendi. Na verdade, posso te citar uma coisa? No Novo Testamento, primeiro livro de Coríntios, capítulo 11, versículos 5 e 6, diz para a mulher cristã, especialmente quando vai à igreja, que ela não pode mostrar o cabelo, que você tem que usar o hijab do jeito que ela está usando. E então diz que se você não fizer isso, estará desonrando a Deus. É como se você devesse raspar o cabelo. Então, a Bíblia é realmente muito rígida quanto às mulheres se cobrirem. Então, existe um conceito de modéstia e hijab também na Bíblia. Então, bem, senhoras, certo? Minha esposa, ela usa o hijab. Minha filha usa hijab. Isso demonstra modéstia e castidade. Quero dizer, só imagine uma sociedade em que as pessoas não se olham e não objetificam umas às outras. Apreciamos os talentos uns dos outros, a personalidade, a retidão, o temor a Deus e nos respeitamos mutuamente. A castidade e a moralidade estão presentes. Muitos dos crimes que acontecem entre os gêneros vão desaparecer. As pessoas poderão andar livremente na rua. Não existiriam esses 93 mil casos de estupro e agressão. Então, o que estou dizendo é que, se uma sociedade viver de acordo com a orientação de Deus, ela será casta, ela será moral, ela será respeitável, ela será justa, e a paz seria o resultado. Sim, a orientação do Alcorão, até mesmo na moralidade, quando se trata de usar o hijab. Com que idade as meninas começam a usar o hijab? Com que idade elas começam a usar o hijab? Elas devem começar a usar quando atingem a puberdade.
quando minha filha tinha uns 2 ou 3 anos, começou a olhar para a mãe e a usar também. No Islã, obrigações geralmente começam a valer a partir da puberdade. Mas nós treinamos nossos filhos para que eles possam começar a jejuar conosco, orar conosco e usar o hijab conosco, certo? E todos os outros mandamentos desde cedo, facilitando o início da prática para eles. Até agora, qual tem sido o seu feedback? Vamos ouvir o kashif deles, o feedback deles também. Eu quero ver, sabe? E nós temos algumas perguntas para eles. Sim, para muçulmanos, sabe? Não relacionado ao Islã, talvez só comente como se sentiu vindo aqui, sobre a sessão que fizemos, a comida e nossa hospitalidade. Há espaço para alguma melhoria? Adoraríamos ouvir isso. Isso é maravilhoso. Queremos fazer sessões assim em vários lugares, com frequência, convidando muitos participantes. E nós indo até lá, sabe? Essa é uma das maneiras de acabar com o medo do desconhecido. Porque o medo do desconhecido às vezes cria preconceito, discriminação e violência, às vezes, como vemos por aí. Gostaríamos de receber seu feedback para mostrar a outras mesquitas e pessoas que tivemos esse convidado incrível. Vamos receber mais convidados, mais vizinhos se reunindo e assim podemos ver quantas coisas em comum nós temos. Seu feedback é muito valioso para nós. Diga seu nome e depois o que você sentiu sobre sua participação hoje nesta mesquita. Meu nome é Sharon e eu não sabia o que esperar. Já viajei para outros países e visitei mesquitas, mas nunca conversei ou fiz perguntas às pessoas sobre isso. Eu definitivamente encorajaria qualquer pessoa a vir da próxima vez, se vocês oferecerem de novo no Oaks, porque achei que foi uma experiência muito reveladora. E saio daqui com um ótimo sentimento. Obrigado. Tenho certeza de que você aprendeu muito, mas teve algo específico que você aprendeu de novo? Algo que te surpreendeu ao descobrir? Tipo, uma coisa que te surpreendeu, sabe? Algo novo que você não conhecia. Acho que sua continuação... orações e tudo mais, e você realmente se concentra em louvar a Deus. E isso é realmente, realmente importante para a vida de uma muçulmana. Sim, porque queremos centralizar nossas vidas diárias em Deus. Sempre estar consciente, sempre estar conectado com o Criador. Sabemos que, por exemplo, se você trabalha em um lugar com 2 câmeras e seu chefe assiste, imagine só. Você vai ficar consciente. Vamos lá. Sem internet, concentre-se no trabalho. Esse é um comentário maravilhoso. Sim, por favor, isso vai nos ajudar muito. Achei que você foi muito calorosa e acolhedora. Já conhecia um pouco sobre muçulmanos, mas isso foi bem esclarecedor. E tudo o que você disse faz muito sentido. E fiquei especialmente impressionada com a ideia, quando aquele senhor falou, depois das orações, que vocês não odeiam, vocês amam. Você pode não gostar de alguém, mas você não odeia. Porque todos nós somos... Isso foi poderoso, membros, quero dizer, todos nós fomos feitos para a honra e glória de Deus. Então, eu adoraria voltar. Por favor, volte. Traga mais pessoas, família, vizinhos, nós sabe, somos todos humanos. E obrigada por nos dar todo esse tempo. Sim, é uma honra. Obrigada por se abrir conosco e nos procurar, porque muitas vezes as pessoas têm medo de que você não aprecie que venhamos fazer perguntas. E por isso somos muito gratas por você ter feito isso por nós. Então, agradecemos. Muito obrigado por ter vindo. Obrigada. Então, meu nome é Linda, meu sobrenome é Fátima. Sério? Ok. Isso é interessante. Sim, é. Esse era o nome de uma das filhas do profeta Muhammad, que a paz esteja com você. Sim. Alguém te disse isso? Sim. Ok, tudo bem. Onde eu morava, havia uma família muçulmana em frente e uma hindu ao lado. Então as religiões eram bem diferentes, mas ambas eram pessoas maravilhosas, pessoas realmente maravilhosas. Então isso foi uma grande percepção para mim, para entender vocês rezando tantas vezes ao dia. É maravilhoso. Penso que todos precisamos rezar várias vezes ao dia.
Nós precisamos seguir em frente e rezar para o nosso Criador. Foi ótimo. Agradeço, mas era comida demais. Mas era comida boa. Comida boa, mas comida demais. Essa é a hospitalidade muçulmana. Sim, por favor, vá em frente. Sim, achei tudo muito informativo. Realmente, muitas coisas das quais eu não tinha conhecimento você trouxe à tona, e algumas das semelhanças com o cristianismo e o fato de Maria ser uma pessoa de honra na sua fé. É realmente algo impressionante. Obrigado. Ok, claro. Bem-vindo. Suas perguntas foram ótimas. Meu nome é Betsy e eu só queria dizer que foi simplesmente encantador, muito esclarecedor. E eu vejo muitas semelhanças se você for além de se deixar de lado todos os, costumes e coisas das diferentes religiões. Mas eu sou cristã, uma cristã católica. E no fim das contas nós devemos amar a todos, porque todos são pessoas de Deus, sabe? Vindas de Deus. E acho que às vezes a gente meio que esquece disso. E toda essa ideia de julgar é um problema para todos nós. Para mim, com certeza. E hoje à noite realmente me bateu que isso parece ser algo que vocês realmente fazer as pessoas entenderem que esse não é o papel delas. E espero não esquecer como isso é importante. Muito obrigada. Agora não preciso mais explicar isso para ela. Acho que sim. Ele tem algum título ou algo assim? O nome é Dr. Sabel. Sabel fala com ele. Sim, pode continuar. Desculpa. Qual que é o seu nome? Tudo bem. Sabil, S-O-B-I-E-L. Tudo bem. Você ocupa alguma posição especial dentro da sua fé? Temos padres, bispos, cardeais e ordem social. Você pode me chamar de Papa. Estou só brincando. Não consigo te ouvir de novo. Estou só brincando. Então essa mesquita, eu sou um dos voluntários. Na mesquita perto de mim, também sou professor na escola islâmica em tempo integral. Eu ensino habilidades de liderança e habilidades de oratória. Sou voluntário em várias mesquitas. Mas o que eu quero dizer é que você me proporcionou vários momentos de ahá e orro que eu vou ter que trabalhar. Muito bom. Obrigado. Boa sorte com isso. Sou Dolores e gostei muito da apresentação. Sabiel, você foi realmente informativo. Eu não sabia muitas coisas sobre a religião muçulmana, o Islã. E eu quero te agradecer muito. E também quero elaborar rapidamente sobre algumas semelhanças. Nossas líder desta mesquita, um dos ativistas da mesquita, disseram para também citar boas semelhanças que temos. Quando me perguntam sobre diferenças, costumo começar com uma semelhança. Então, uma semelhança importante que todos nós temos é que, comparado a uma pessoa que não é crente, nós dizemos que acreditamos em um poder superior. Todos nós dizemos que existe um poder superior. Como definimos esse poder superior? Os detalhes minuciosos, as nuances podem ser diferentes. Você sabe, a Trindade comparada ao monoteísmo absoluto, mas nós acreditamos em um poder superior, todos nós, certo? A segunda semelhança é que acreditamos no conceito de profecia. E, novamente, este é um momento de revelação especialmente para você. O maior profeta do Antigo Testamento, qual é o nome dele? Antigo Testamento, letra M, Moisés. Moisés é o maior profeta do Antigo Testamento. Moisés é o profeta mais mencionado pelo nome no Alcorão. Uau! O segundo profeta mais honrado no Antigo Testamento, obviamente, é Abraão. Abraão é o segundo profeta mais citado pelo nome no Alcorão. Semelhança, correto? A terceira semelhança é que acreditamos no conceito de revelação divina. Como a revelação foi dada a Abraão, Moisés e outros profetas. E nós dizemos que o Alcorão também menciona que a revelação foi dada a esses profetas anteriores. A quarta semelhança seria que acreditamos em Jesus e Maria. Respeito e honra. Eu não posso ser muçulmano se não acreditar em honrar Maria, a mãe, e Jesus, o filho. Que a paz esteja com eles.
Na verdade, nós amamos e honramos ambos e todos os profetas a tal ponto que damos aos nossos filhos os nomes dos profetas bíblicos, inclusive Maria, a mãe de Jesus. Existem literalmente milhões de muçulmanas, meninas muçulmanas que se chamam Maria, nome árabe Mariam, por respeito e honra. Eu tenho 2 filhos, ambos têm nomes de profetas bíblicos. Ibrahim, eu tenho 2 filhos. Ambos têm nomes de profetas bíblicos. Meu filho mais velho, Ibrahim, em homenagem a que profeta? Abraão. Meu filho mais novo é Yusuf, em homenagem a qual profeta? José. Sim, e há vários Jesuses no mundo muçulmano, certo? Isa. Então, esse é como o 4º ponto importante em comum. O 5º ponto importante em comum é que acreditamos nos mandamentos divinos que Deus nos deu. Todos os 10 mandamentos que você encontra no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 3, que diz que há apenas um Deus. Não faça imagens de Deus, respeite seus pais, não blasfeme contra Deus, não mate, minta ou trapaceie. Respeite e seja bom com seus vizinhos. Todos esses mandamentos, você vai encontrar todos eles, cada um deles no Alcorão. Uau! Algo em comum lá em cima. A 6ª coisa em comum é que acreditamos no conceito de vida após a morte, no conceito de paraíso e inferno. Acho que sim, há diferenças, mas também pontos em comum. Porque no final das contas, Deus deu revelações aos profetas anteriores, assim como deu revelação ao último profeta, o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele. Bom, achei importante que você leve para casa essas semelhanças. Você acha que há um profeta atualmente? Então, qual é a pergunta? Você diria que houve um profeta nos dias de hoje entre nós? Em nossa vida? Existe um profeta entre nós em nossa vida, ou imediatamente no passado ou no futuro? Nós diríamos que não. Porque o Alcorão diz, no capítulo 33, versículo 40, que o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, é o último e o final profeta. Ele é o selo dos profetas, portanto não haverá novos livros ou profetas. Então sua pergunta pode ser, ok, e quanto aos problemas do mundo agora ou no futuro? Quem vai dar a orientação? E um novo livro para resolver esses problemas e um novo profeta para nos orientar? O que dizemos é que no Alcorão, toda orientação, cada orientação e toda solução para os problemas da humanidade, seja agora ou no futuro, estão abordadas de forma satisfatória. Sabe, podemos aplicá-las e os problemas somem. Contra o racismo e o jogo, a desintegração da estrutura familiar, homicídio e suicídio. Para qualquer problema atual ou futuro da sociedade, o Alcorão oferece orientação completa, abrangente, prática e útil. Por isso, afirmamos que não é preciso um novo profeta nem um novo livro, porque se algo é completo e perfeito, você não pode aperfeiçoá-lo ainda mais. Mas essa é uma boa pergunta, sim. É realmente uma excelente pergunta. Então eu acho que ainda temos mais tempo, certo? Então o que vai acontecer é, que horas é a oração Muhuri? 7h50. Sim, então o que podemos fazer é que vocês terão um tempo agora para pegar os folhetos e tudo mais. Às 7h50 faremos o chamado para a oração. Antes de cada oração, há esse anúncio. Alguém aqui já ouviu? Sim. Alguns de vocês, certo? Ok, isso está em árabe. O objetivo do chamado para a oração é permitir que, como em países muçulmanos, façamos isso externamente por alto-falantes. Assim todos sabem que a oração será em 10 a 15 minutos. Pare o que está fazendo e venha para a mesquita ou onde for orar. Mas aqui não dá para fazer isso fora. Imagine às 5h30 da manhã. Se ouvir Allahu Akbar, vai se surpreender e pensar, o que está acontecendo? Allah é o maior. Tudo certo, você ouvirá o chamado para a oração. Agora faremos a 4ª oração do dia. E essa oração vai ter 3 unidades. E o fato é que ela será audível. Você realmente vai ouvir a bela recitação do Alcorão. Sim. Então, até lá, fique à vontade, relaxe. Por favor, aceite os presentes que estão aí para você.
E então voltaremos para a oração aqui. Ah, tudo bem, desculpe. Tudo bem. Então, no Islã nós temos pessoas de conhecimento e pessoas de posição, mas elas não são análogas ao Papa, aos bispos e aos padres que temos na fé católica. Então, qualquer pessoa que seja conhecedora pode ser nomeada como chefe de Estado ou califa. E essa pessoa precisa ser piedosa, essa pessoa precisa garantir que está seguindo a orientação de Deus. Eles vão aplicar a orientação de Deus, regras e soluções para a humanidade. Depois você tem pessoas de conhecimento que são designadas para as posições dos imames. Como esta mesquita, Masjid al-Quda, quem lidera a oração e em outras mesquitas é chamado de imame ou líder. Quase sempre eles receberam alguma educação formal de um seminário islâmico. Talvez 4 anos, talvez 8 anos de educação. Eles liderariam orações, celebrariam casamentos e poderiam ser conselheiros. Eles podem dar aulas de árabe, né, como você viu ali. Na maioria das vezes também memorizaram todo o Alcorão. Sim, imame. Sim. Eles têm maior proximidade ou status diante de Deus? Certo, então a questão é, e o status elevado? O Islã valoriza muito o conhecimento. Conhecimento aliado a boas ações faz alguém ser vista como piedosa e confiável, digna de admiração, porém também responderá diante de Deus no dia do juízo. Só por serem conhecedores não significa que terão entrada fácil no paraíso. Eles também precisam ter a crença correta, fazer boas ações e se arrepender diante de Deus para obter o perdão, cada pessoa. Não importa se é um profeta, não importa se é um califa, o chefe de Estado, um imã ou qualquer muçulmano comum. Somos todos iguais aos olhos de Deus nesse aspecto. Sim. Uma diferença simples entre um papa e um califa é que o califa é um ser humano que é falível. Mas, de acordo com você, acho que um papa é alguém que é infalível. Nem sempre. Nem sempre. Nem sempre, tá bom. Só em fé e moral. Em fé e moral, entendeu? Eu não sei, não tenho certeza sobre isso. Você nem tem certeza disso, tudo bem. Sim, quero dizer, isso é uma longa discussão. Então, só 30 segundos. Eu só quero agradecer em nome de Masjid al-Huda por vocês terem vindo aqui. Pedimos que, se conhecerem outro grupo interessado, por favor, retornem. Adoraríamos recebê-los. Podem voltar e tragam mais amigos também. E também quero agradecer ao Dr. Sabel por nos ajudar a entender o Islã, trazendo esclarecimento para nós. Muito obrigado, Dr. Sabel. Obrigado, isso significa muito obrigado. Claro, de nada. Da próxima vez que eu vir minha amiga, eu vou te perguntar. Você já tomou a sua?